Canal Sagradas Escrituras, bom dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos reforçar um pedido de Nossa Senhora com uma oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Essa oração foi ensinada por um anjo aos pastorinhos na aparição em Fátima. Na ocasião, Nossa Senhora de Fátima pediu que eles rezassem o rosário e espalhassem essa devoção ao mundo todo. O texto é a oração mais poderosa contra o mal. Nela invocamos Nossa Senhora e Mãe não deixa de escutar o Filho. Amém. Diante do crucifixo, vamos invocar a misericórdia divina. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Como a Bíblia é a palavra de Deus, vamos nos purificar com essa oração para escutá-la. Meu Senhor e meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. 29 de janeiro de 2020, Liturgia da Palavra. Somos chamados a acolher a semente da Palavra de Deus e nos tornarmos templos vivos do Senhor. A leitura é do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 4 a 17. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa desde que tirei do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas tenho vagueado em tendas e abrigos. Por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel, disse porventura a algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo, porque não me edificastes uma casa de cedro? Dirás, pois, agora ao meu servo Davi, assim fala o Senhor Todo-Poderoso, fui eu que te tirei do pastoreio do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo, Israel. Estive contigo em toda parte por onde andastes e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como os dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo, Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo, Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias,
e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com vara de homens e com golpe dos filhos dos homens. Mas não retirarei dele a minha graça, como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, o capítulo é o 4, versículo 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, e foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão do Evangelho de 29 de janeiro de 2020. Jesus investe tempo e energias ensinando não somente os apóstolos, mas também as multidões que chegam de todas as partes. Anuncia-lhes a palavra, atende às necessidades pessoais de seus ouvintes, cura os enfermos. Intensa e fadigosa é sua atividade cotidiana. Obra de zeloso evangelizador, comparada ao cuidadoso trabalho do semeador. As sementes se comportam conforme a qualidade do terreno. O resultado é desigual, pois os terrenos são diferentes. Assim também a palavra de Deus será acolhida segundo a disposição de cada ouvinte. Alguns se deixam envolver por ela e se tornam fiéis discípulos de Jesus. Outros, vencida a euforia inicial, vão esfriando o ânimo e se afastam. A parábola deixa espaço para cada cristão responder a si mesmo: qual é para mim o significado e o efeito da palavra de Deus? Encerraremos essa transmissão com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpra as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã. Fiquem em paz e que Deus os acompanhe sempre. Amém.